Agora sim. Bom dia a todos. Meus respeitos ao presidente da mesa, deputado Patrus Ananias. Meu respeito aos nossos debatedores. Aqui eu represento a ANP, Associação Nacional de Petroleiros e Petroleiras do Brasil. Nós fazemos parte em Salvador do escritório chamado Abreu Loureiro e que fazemos esse acompanhamento de todo esse processo junto à Petrobras, junto aos órgãos públicos, junto à Câmara e o Senado, para que nós possamos ter o respeito, a consideração de todos os órgãos com relação a todo o processo de demissão através do PDV. O senhor, no início dessa sessão, o senhor leu os compromissos que deveriam ser assumidos a partir do momento que todos esses trabalhadores que aderiram ao plano deveriam ter, através do governo. O senhor falou o financiamento de algum tipo de comércio, de serviço que pudesse exercer sua profissão, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento pessoal e financeiro. Seria, na verdade, uma assessoria para que eles pudessem pegar esse valor recebido e pudesse criar algum tipo de condição de sobrevivência. O que aconteceu foi que muitas vezes o trabalhador ele recebeu o dinheiro, e nós sabemos, nessa condição atual da economia brasileira, e naquele momento, na época de 90, na década de 90, em que existia uma deficiência muito grande, uma necessidade enorme de dinheiro no país, os trabalhadores começaram a receber esse dinheiro e pagar a dívida. E no final desse pagamento dessas dívidas, ficaram sem dinheiro, sem emprego, sem condição de sobrevivência. Muitos já faleceram, alguns com doenças graves provenientes desse processo, muitos tivemos alguns suicídios. Agora, a questão maior desse Plano Nacional de Desestatização se impõe no seguinte: quem é o maior interessado nesse processo? É o Estado brasileiro? É a economia brasileira? E o trabalhador brasileiro, ele fica em que condição? Em que momento o trabalhador brasileiro ele é respeitado? Se nós fizermos hoje um levantamento rápido com relação a... Se fala muito hoje na possibilidade de desestatização da Petrobras. Se faz da Petrobras. Numa condição dessa atual do país, nós estamos abrindo mão de profissionais gabaritados, que foram preparados pela própria empresa estatal, e se tira esse pessoal e se joga para a empresa pública, para a empresa privada. Esse pessoal vai simplesmente trabalhar para crescer a empresa privada. E nós perdemos os profissionais que foram preparados pela instituição pública, que teve custo, simplesmente porque se resolve dizer assim: não, vamos desestatizar tudo e o país vai ganhar um valor enorme de impostos que vai substituir o que a empresa pública ela traz para o país. Ontem nós tivemos o leilão, o mega leilão do pré-sal. Ótimo. A Petrobras simplesmente arrematou 2 campos. Se a Petrobras está num processo de privatização, por que ela simplesmente arrematar 2 campos? Para aumentar o valor financeiro da empresa? Para entregar esse petróleo para as empresas privadas? Eu queria chamar a atenção para um outro fato que eu convivo no dia a dia, que é a questão dos precatórios. Hoje existem precatórios estaduais, federais e municipais. Todos nós sabemos disso. Esses precatórios estão sendo comprados pelos bancos, pelos fundos de pensão, ou pelos fundos de investimento e de pensão. Daqui a pouco nós vamos estar com o país
todo entregue aos bancos. E aí eles podem fazer o que eles quiserem. Porque eles vão ter o poder. Toda a dívida pública vai estar na mão dos bancos. Ou dos banqueiros, ou dos banqueiros, os danos, as multinacionais. E o Brasil simplesmente fecha as portas com isso. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal fecha os olhos para isso. É necessário se tomar algum tipo de atitude com relação a isso. Ontem nós estávamos conversando com a deputada, ela disse assim, nós não vamos conseguir barrar o Plano Nacional de Desestatização, mas nós podemos levantar a voz e mostrar para a população brasileira que a estatização das empresas públicas é necessário até para dar um suporte ao Estado brasileiro. Porque daqui a pouco nós vamos estar com o Estado brasileiro todo na mão de empresas privadas. E no dia que nós levantarmos a voz e dissermos assim, nós não vamos mais, ou melhor, nós vamos dizer assim, a empresa privada vai dizer assim, o petróleo a partir de hoje vai custar R$300 o barril. E nós não vamos ter poder fazer nada, ou a gente paga ou para o país. Os bancos vão dizer assim, eu quero essa condição do Estado brasileiro. Eu quero que o Estado brasileiro faça isso. Eu quero que o Estado brasileiro faça aquilo. Então nós vamos ser geridos pelo Estado brasileiro. E o presidente da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, não vai ter voz ativa nenhuma. Vai ficar fazendo papel de menino bobo nessa jogada, nesse processo. Porque não vai ter nada para fazer. Porque vai estar tudo na mão de quem quer que seja, de quem tem o financiamento, quem tem o poder econômico para dizer o que quer. Então, essa audiência, na verdade, nós temos o intuito de mostrar para a comunidade em si, para a sociedade em si, que a desestatização das empresas públicas não é um bom negócio. Ela não vai funcionar da forma que o povo está achando que todas vão funcionar. Os aeroportos do país, alguns aeroportos do país foram privatizados e não está funcionando. Não está funcionando. Transporte público nesse país não funciona. Muitos foram privatizados, muitos são privatizados. Na minha terra, na Bahia, nós temos um metrô que ele agora está começando a funcionar. As estradas foram privatizadas e estão tendo os seus problemas com relação a buracos, acidentes e coisas desse tipo. Então a sociedade precisa tomar conhecimento de que não é simplesmente abrir a boca e dizer vamos desestatizar. Não. De que forma vai ser desestatizada? De que forma nós vamos fazer? E o trabalhador brasileiro vai para onde se não tem emprego? E de que maneira são feitas essa estatização, a desestatização? De que maneira está sendo colocada o trabalhador brasileiro, em que condição está sendo colocado? Chama e diz assim, vamos privatizar. Aí a empresa que comprou, a minha empresa comprei, e digo, eu só quero metade do trabalhador, o resto vai embora. Sem nenhum tipo de preocupação com relação à condição social dessa pessoa. E a questão social que nós criamos do país, quem resolve? Então, na verdade, o que a gente quer aqui é chamar a atenção. Podemos não resolver, mas precisamos levantar nossa voz. Precisamos dizer, está errado. Dessa forma, nós precisamos tomar uma providência. Então, as pessoas que têm consciência nesse país precisam sair desse espectro de que é ótima a desestatização, nós vamos esvaziar o governo, vamos esvaziar o poder executivo, vamos esvaziar todo o processo, diminuindo a massa, diminuindo os custos, a preço de quê? A preço como? Tá? É isso, minha palavra. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Edmundo. Eu aprendi, viu? Gostei da sua exposição. Aprendi, anotei aqui umas coisas que eu vou desdobrá-las também. Eu passo agora a palavra para